Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais aqui, através desta linha de transmissão, levando a cada um de vocês uma palavra de fé, uma palavra de restauração. Deus está restaurando filhos e filhas para a vida eterna. A luz do entardecer está em pleno cumprimento. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. E é exatamente nesse entardecer da era que Deus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Esta era, de todas as 7 eras da igreja, foi a única que excluiu Jesus Cristo para o lado de fora. E assim como ele está do lado de fora desta era negra, perversa, os filhos e as filhas de Deus também estão fora desse sistema governado pelo homem, desse sistema governado pelo diabo. Nós estamos em Cristo Jesus, pela graça nos tornamos novas criaturas e estamos aqui como sal da terra, como luz do mundo. Nós te convidamos a refletir nas Escrituras, a examiná-las, porque só nela nós obteremos a vida eterna. Estamos aqui como um estandarte para defender o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante os longos anos, as pessoas que professam serem cristãos e cristãs têm manchado o nome do Senhor Jesus Cristo e têm o crucificado pela segunda vez. Mas Deus está levantando um povo zeloso de boas obras para limpar o nome do Senhor Jesus e manifestar a sua palavra. Este é o propósito qual estamos aqui já agradecidos a Deus por você, irmão, por você, irmã, por você, amigo, que já está nos acompanhando através desta linha de transmissão. Convide seu amigo, convide seu parente, para que ele também tenha a oportunidade de ouvir este Evangelho, o qual tem te chamado das trevas para a luz, e quem sabe uma destas almas serão alcançadas e Deus te recompensará por este trabalho missionário que é levar a palavra de Deus aos filhos e às filhas. Eu quero nesta noite conversar com vocês sobre os 3 tronos de julgamento. E eu quero lhe chamar, nós vamos usar várias escrituras, espero que eu controle um pouco, que às vezes eu não aguento as escrituras que vêm, a força que vem, então eu tenho que me movimentar, eu tenho que pular. Então me perdoem aí se eu não conseguir manter-me aqui sobre um equilíbrio de uma palestra, mas vamos deixar que o Espírito possa usar-me em benefício de cada um de vocês. Eu quero usar 2 escrituras para início. Uma está em Eclesiastes, no capítulo 12, e a outra está em Romanos, capítulo 14, para que então nós juntos possamos desfrutar das palavras de Deus. Nós aqui e você aí em sua casa, anote as escrituras, depois examine, e também depois você pode ouvir novamente esta mesma pregação no nosso canal no YouTube, Tabernáculo Rolim de Moura. Nos visite lá, se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar esta palavra aos seus amigos, aos seus parentes, porque Cristo Jesus está voltando para levar seus filhos e filhas. Muito bem, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Então, meu assunto é os 3 tronos de julgamento. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora, Romanos 14, do verso 10 ao 12. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão?
Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pai querido, esta é a sua palavra, e não tem como escapar, porque tu criaste céus e terra, mar e tudo o que nele há, e tu tens o domínio de tudo e sobre tudo. Rogamos que nesta noite a sua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Já oramos pela cura, pela libertação, pelo livramento. Já te pedimos, Pai, que a tua mão curadora, libertadora, possa estar na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Repreendemos, Pai, toda enfermidade, todos os vírus, seja ele qual for. Nós repreendemos agora desta casa, desta família, deste lar, desta vida. Saia, Satanás, com essas doenças e leva de volta, porque isto lhe pertence. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, venha nos abençoar uma vez mais, em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito bom, é muito oportuno, poder, uma satisfação grande nossa, ainda podemos dizer que ainda estamos em experiência para fazer essas transmissões, mas com a ajuda de Deus nós vamos chegar lá. Eu quero lembrá-los da escritura que Paulo escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Deus escolheu o ser humano para ser o templo, para habitar o Espírito Santo. Existe uma guerra travada entre Deus e Satanás para obter o corpo do ser humano. Quando Satanás obtém o corpo deste ser humano, então ele faz toda a sua obra manifesta na vida daquela pessoa. Seja matar, roubar, adulterar, mentir e praticar o que há no calendário do pecado, então Satanás usa o corpo desta pessoa para fazer dela escrava. Deus, da mesma forma, ele procura esse tabernáculo ser humano, para que através dele ele possa manifestar a sua palavra, e que este tabernáculo, o qual é você, possa então representá-lo aqui na terra, a sua palavra, como filho, como filha de Deus, uma fé verdadeira, genuína, a fé que uma vez foi dada aos santos, um cristão, uma cristã, com virtude, com conhecimento, com temperança, com paciência, com piedade, com amor, porque estas 7 naturezas do Cordeiro representam a Ele, representam a sua palavra. Então, Paulo está dizendo aqui aos coríntios que todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que esse corpo seja julgado. Tenha feito o bem ou tenha feito o mal, haverá um encontro um dia para que possa ser julgado. Mas eu quero também lembrá-los que Paulo fala aos Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, o coração é o lugar que se guarda segredos. Normalmente as pessoas precisam de dores, precisam de sofrimento para poder expressar aquilo que está dentro dela. E Deus sabe muito bem como tratar com a humanidade. Por isso
que Ele permite pragas, por isso que Ele permite vírus, por isso é que Ele permite situações como essa que nós estamos vivendo para extrair o que há de melhor no coração do ser humano. Mas alguns terão que colocar para fora aquilo que realmente está dentro dele ou dentro dela. E Paulo então diz: por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Veja agora, Paulo está dizendo que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Por que Paulo usa essa expressão, segundo o meu evangelho? Porque um profeta é a boca de Deus. Na verdade, quando um profeta traz a palavra, é Deus através dele, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cada profeta foi a representação de Deus, pois o Espírito de Deus estava nele, manifestando a sua palavra. Perceba você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Algumas pessoas acham que Paulo é um pouco duro, que Paulo é um pouco agressivo com as mulheres ou com os homens, e que não dá para ouvir o apóstolo São Paulo. E eu lhe pergunto, como você fará se naquele dia será julgado pelo evangelho que Paulo pregou? Ele tem 11 cartas no Novo Testamento, então é melhor que eu e você examine estas escrituras para ver como nós iremos chegar um dia diante do tribunal de Cristo. Veja, Deus não traz julgamentos, avisa antes, através de sua palavra, para que eu e você, para que nós nos preparemos para encontrar com Ele. Mateus capítulo 36, as palavras de Jesus diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu quero falar com vocês sobre os 3 tronos de julgamentos, e eu não posso expressar as minhas próprias palavras, eu tenho que dizer o que a Bíblia Sagrada está dizendo, porque ela é o nosso mapa de viajor. A Bíblia é o centro, o qual eu e você deve caminhar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu e você devemos segui-lo, e para segui-lo temos que ouvir os seus profetas. Esta sempre foi a forma de Deus falar ao homem. Deus escolhe o homem para salvar o homem. Ele poderia ter usado os anjos, ele poderia ter usado os arcanjos ou os querubins, ou até mesmo ele poderia ter usado os serafins, mas ele escolheu o homem para que através do homem ele habitasse neste coração e expressasse a sua palavra. Por isso que Deus se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou a palavra em um homem chamado Jesus. Então eu e você também agora estamos sendo desafiados para manifestar a sua palavra. Louvado seja Deus. A única saída que temos é se termos Cristo em nossos corações. Veja, em Romanos capítulo 2, versículo 12, Paulo escreve: porque todos os que sem lei pecaram, preste bastante atenção. Às vezes as pessoas dizem: não, mas eu vivo a lei. Não, eu não vivo a lei, eu vivo a graça. Bom, então Paulo vem e diz aos que vivem sem lei, ou os que vivem a lei, ou os que dizem viver pela graça. Ele disse assim, Romanos 2, 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como escapar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, porque todos um dia
compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas a palavra vem antes para me livrar, para te levar. A palavra vem antes para nos preparar para um arrebatamento. Por isso, a nossa confissão precisa estar em dia. A nossa vida precisa estar enquadrada com a palavra, porque haverá um arrebatamento, e Cristo está lhe convidando nesta noite a tomar a sua decisão e tomar as pegadas sangrentas de Jesus Cristo e ser a luz do mundo e o sal da terra. Quero lembrá-los aqui em Mateus capítulo 17, este é o encontro de Jesus com Elias e com Moisés no Monte da Transfiguração. Muitos ainda não prestaram atenção, que é exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 11, a promessa do Elias para restaurar todas as coisas. Olha aqui o que a Bíblia disse em Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 3. Está assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte. Então agora ele convida os seus discípulos, mas em particular ele separa aqui Tiago e João, e diz assim: vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, que eu preciso que vocês sejam testemunha de algo que vai acontecer, de um julgamento que eu hei de trazer sobre a terra, e eu preciso de vocês como testemunha de que isso é real e de que isso é verdadeiro. No versículo 2 disse assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E no versículo 3 de Mateus 17, a Bíblia diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Eu li Mateus 17, verso 1 ao 3. Este evento, este acontecimento aqui do Monte da Transfiguração, estava Moisés representando a lei, que julgará aqueles que dizem que vive a lei. Aqui está Elias representando os profetas, porque certamente o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem enviar um profeta, Amós 3,7. E aqui está Elias representando todos os profetas que Deus enviou com uma mensagem direta de Deus. Um mensageiro tem uma mensagem, um profeta tem uma profecia. E estes profetas, além de ter uma mensagem diretamente do trono de Deus, tinham profecias, e estamos vivendo exatamente o cumprimento destas profecias. E aqui Elias representa todos os profetas, desde Moisés, cada livro da Bíblia que você tem, Jeremias, Elias, Amós, Joel, e todos eles aí, eles estão aqui representados em Moisés, e o povo que ouviram as suas mensagens serão julgados por esta mensagem que Deus enviou através deste mensageiro. Mas aqui também está Jesus representando a graça para julgar aqueles que dizem que vivem a graça, mas realmente está fazendo da graça uma desgraça, e naquele dia não tem escapatória, porque Deus julgará segundo a sua palavra. Amém, que Deus seja louvado, amém. Então, a lei representada aqui por Moisés, a graça aqui sendo representada por nosso Senhor Jesus Cristo, e Elias aqui representando os profetas. Este, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos acompanha, é o plano de redenção, é o plano de salvação que Deus tem para restaurar, para resgatar, para trazer de volta seus filhos e filhas que estão ainda aqui neste mundo amaldiçoado pelo pecado. E Ele me coloca aqui, te coloca aqui como embaixador e embaixatriz para poder levar de volta os peregrinos aqui neste mundo de terra estranhas. Então veja, em segundo lugar, o segundo trono
está em Cristo Jesus. Veja bem, olha aqui em João capítulo 12, versículo 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim neste ministério agora de Filho do Homem, eu não vim aqui para julgar, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Os que já partiram sem Cristo terá que comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que partiram e ouviram a voz do alarido, estes já têm o seu arrebatamento garantido. Mas os que partiram e não ouviram o alarido terão um grande problema naquele dia. E aqueles que estão agora ouvindo o alarido têm a promessa de ser transformados no abrir e fechar de olhos com a voz de arcanjo, e imediatamente virá a trombeta de Deus, aonde nos reuniremos a encontrar com o Senhor nos ares. Oh, que oportunidade maravilhosa Deus tem para filhos e filhas que estão. Está escrito: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem a vós rejeita, a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando tu recebes um profeta na qualidade de profeta, Mateus 10, 41, você recebe galardão de profeta. Mas se tu rejeitas os profetas de Deus, algo sério virá para o teu julgamento. Então, nesta oportunidade, meu irmão e minha irmã, estamos levando ao teu lar uma mensagem profética. Deus nos enviou um profeta com uma mensagem de poder, com uma mensagem que realmente transforma o homem, transforma a mulher e restaura as famílias para viverem como filhos e filhas de Deus. Amém, Deus seja louvado. Eu quero te lembrar de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. É muito sério, meu irmão, é muito sério, minha irmã, é muito sério, meu amigo, minha amiga, ter que encarar esse julgamento que será como uma labareda de fogo. É melhor agora, arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas para este processo tem que haver primeiro o arrependimento de verdade. Por isso está escrito em Atos capítulo 1, versículo 9, ou Atos 3, versículo 19, arrependei-vos em primeiro lugar e convertei-vos em segundo lugar, para que sejam apagados vossos pecados em terceiro lugar, e venha a presença do Senhor como refrigério. Esses são os processos do arrependimento, esses são os processos que Deus está chamando a mim, está chamando a você, está chamando a nós, para sairmos do pecado, para sairmos do mundo e entrar na fileira daqueles que serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus seja louvado. E eu quero agora passar sobre o terceiro trono de julgamento, que é o coração da pessoa, que é o coração do homem, que é o coração da mulher. 1 João capítulo 3, versículo 20, a Bíblia disse: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração, que conhece todas as coisas. Então Deus colocou um HD no ser humano, e este HD é o coração. Tudo está guardado no coração, cada sentimento, cada mágoa, cada raiva, cada mentira,
cada adultério, cada fornicação, cada trapaça, cada negócio errado está nesse HD. E este HD um dia, ele vai ser trazido perante o tribunal de Cristo. E a única forma, o único meio que eu e você não chegará diante de Deus e terá que presenciar isso é fazer uma formatação no coração. E como é que nós formatamos o coração? É com arrependimento, é com leitura da palavra, é com consagração, é com a vida no altar. Então o momento é esse: formate teu coração, coloque Cristo Jesus dentro dele. Aleluia! Por isto está escrito em Salmos 119, versículo 10 e 11: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar de teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Este é o antivírus do pecado, Jesus Cristo, a palavra dele no coração. Você está protegido, nenhum hacker pode invadir, nenhum vírus pode entrar. Você está imunizado pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, Deus seja louvado. Eu creio em sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui nesta noite. Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém. Não é muito interessante saber que Ele está no nosso meio. O mais interessante é saber que Ele está em nós. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Naquele dia, hoje, agora mesmo, Cristo Jesus está no coração do eleito, está no coração da eleita, guiando-os por caminhos eternos. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Eu estou muito feliz. Amém. Você está feliz? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele ao qual devemos de tratar. Ó meu irmão, ó minha irmã, não haverá escapatória. Seja o trono de Deus, seja o trono do homem, seja o coração do homem, nós um dia haveremos de encontrar com o Senhor. E Ele então está me chamando, está te chamando, dizendo: vinde a mim vós os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu envio a minha palavra, eu envio meus profetas, eu dou a via de escape. Então é melhor vocês ouvirem a minha voz, para que eu os salve, para que eu os cure, para que eu os liberte. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Amém. Deus seja louvado. Eu estou muito feliz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus para esta era, na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, volume 1, pregado em 18/3 de 1962, ele diz assim, no parágrafo 30 e no parágrafo 31: a palavra de Deus sempre permanece. Amém. Estou feliz por isso. Você crê que a palavra de Deus sempre permanece? Então passará os céus e a terra, mas minhas palavras, disse Jesus, ela nunca passará. Mas me foi dito que se pudéssemos apanhar um instrumento que pudesse captar isso, e isto é a voz humana. Há um aparelho que este aparelho pode pegar esta voz humana,
ou a minha voz que eu falo hoje, ou a voz que você fala hoje, daqui a 10 mil anos ainda poderia ser captada no ar. Veja que o sistema de julgamento de Deus é muito fino. A forma que Deus trará os seres humanos a juízo é muito fino. E Ele tem falado isso através de Sua palavra há anos. Ele tem explicado, está escrito em Sua palavra. Veja, é como jogar uma pedrinha no meio de uma lagoa. E aquelas pedrinhas formam aquelas pequenas ondas. E depois de cair, pode ser visto com os olhos. Ela segue em frente até chegar à margem. Aquela pequena pedra forma aqueles pequenos flamingos. E aquilo começa a jogar aquelas ondas. Eu, quando criança, gostava de jogar pedra no rio para acompanhar aquelas ondas. Então elas iam, elas chegam até a outra margem. Veja, então ele diz assim: e as ondas do ar de nossas vozes seguem viajando ao redor e ao redor do mundo. E então nossa voz, o que dizemos, será o nosso julgamento. Oh, meu irmão! Oh, minha irmã, o momento é de restauração, o momento é de reconciliação, o momento é de restauração, o momento é de fazer inventário na vida, o momento agora é de colocar a vida no altar, o momento agora é de estar preparado, de estar preparada. Oh, Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Irmão, irmã que professa ser a noiva de Cristo Jesus, faça o inventário da sua vida, prepara-te, o arrebatamento está às portas, Cristo Jesus está regressando para levar um povo zeloso e de boas obras, aleluia, veja bem. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, nosso testemunho se levantará naquele dia bem na nossa frente, a vida que vivemos, aquilo que falamos, o comportamento que tivemos, então não está relacionado ao tanto que eu falo, não está relacionado ao tanto que você fala, mas está relacionado à qualidade de vida que você viveu, o tipo de comportamento que tivemos, é isto que vai valer naquele dia. Nossas próprias vozes ecoarão nos nossos próprios ouvidos no dia do julgamento, quando Deus, através do seu instrumento, captará cada voz que foi falada, cada palavra que foi murmurada. Este julgamento será terrível. Lá ele não será advogado, lá ele será juiz. Hoje ele é teu advogado, hoje ele advoga a tua causa, mas naquele dia ele se levantará como juízo. E agora há somente uma maneira para parar aquela voz que foi errada. Há somente uma maneira de parar aquele comportamento que foi errado. Há somente uma maneira de parar essa vida de pecado. Isto é o arrependimento. Somente Deus pode parar isto. Somente Ele pode parar isto, apagar isto e te dar uma oportunidade de uma nova vida. E se não fosse isto, se não fosse esse plano de redenção, se não fosse esse plano de salvação, se não fosse Deus se fazer carne, quando todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus, então Ele vem e se faz carne para parar com o pecado da humanidade. E se não fosse isto, meu irmão, minha irmã, então essa voz, esse comportamento, essa conduta, isto seguiria e te encontraria na eternidade. Portanto, Deus sendo perfeito e a sua voz sendo eterna, a sua própria voz terá que superar isto. Aleluia, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele.
sem reserva alguma, entregue as suas vidas para Cristo. O profeta de Deus disse: eu não trago nenhuma igreja nova, eu não trago nenhum sistema, eu não estou pedindo para que ninguém se una a mim, mas uma coisa eu faço, é que o ser humano tenha um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus, para que haja uma transformação, para que haja um encontro com Cristo Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Deus está em sua palavra e Ele quer que a palavra dele esteja dentro de cada um de nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, este é o processo do arrebatamento. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Veja a mensagem religião híbrida, condenação por representação, no 143. Então, nós somos todos condenados pelo ser humano sobre uma representação. Todos, os Salmos de Davi 51, ele disse: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu recebi esta herança, porque minha mãe também nasceu em pecado, a minha avó em pecado, a minha bisavó em pecado, e enfim, eu estou aqui também, eu me concebi em pecado, mas Ele humildemente pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque eu não quero esta representação, eu não quero esta condenação, mas todos estão condenados, toda a raça humana, por uma representação. Adão nos representou diante de Deus como pecadores, como incrédulos em sua palavra. Então nós somos implicados nesta base, sobre incrédulos da palavra de Deus. Mas Ele envia teu Filho Jesus Cristo, como o pecado veio através de uma virgem no Éden, em Gênesis capítulo 3, chamada Eva. Aleluia! Então a salvação também veio através de uma virgem chamada Maria, em Mateus capítulo 1. E hoje eu e você temos a oportunidade do novo nascimento para encontrar com Deus e não ter esta representação. Mas cada líder representa a sua nação, cada profeta representa a sua era, cada pastor representa a sua igreja. Que tipo de comportamento tem o seu pastor? É um adúltero, vive gastando os dízimos com hotel, é um homem que não tem testemunho, que não tem um comportamento diante de Deus, é um incrédulo, é um pervertedor da palavra. Então tu serás representado por este homem. Profeta de Deus disse assim: se a tua igreja deixou a palavra, deixa a sua igreja, siga a palavra. Se o pastor deixou a palavra, deixa esse pastor, siga a palavra. Cristo é a palavra, é ela que te dará a garantia de vida eterna, é ela que te garantirá o arrebatamento. Então saia desta condenação por representação, seja representado por Cristo Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não teve nenhum pecado, ele se fez pecado e levou sobre si todas as nossas iniquidades. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, Deus está em sua palavra. Deus não está aqui no tabernáculo, Deus não está na igreja A, na igreja B, não, Deus está em sua palavra. Amém. E se Deus está em sua palavra, então a vida de Deus está em você, e a vida de Cristo em você te faz o centro da revelação de sua palavra. Oh, glória a Deus! A representação de Cristo em você, amém,
Deus seja louvado. O ambiente já começa a ficar pequeno, mas Deus está em sua palavra, amém? A vida de Cristo em você, então te faz o centro da revelação de sua palavra, amém? Por isso Paulo pode dizer em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo é na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você crê que Ele se entregou por você, meu irmão? Você crê que Ele se entregou por você, minha irmã? Então não viva mais. Deixe Ele viver através de você. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em sua palavra. Amém? Eu disse que Cristo em você é que faz a revelação completa daquilo que Deus está tentando fazer. Olha quantos anos faz, milhares e milhares de anos, Deus está chamando o ser humano. Deus envia profeta, Deus envia evangelista, Deus envia pastores, Deus envia doutores, Deus envia os seus mensageiros, tentando chamar o homem, conscientizar o homem, mas o homem está sempre fugindo. Mas veja, ele promete no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a esperança da glória, esta é a certeza de vida eterna, esta é a certeza do arrebatamento. Amém? Você crê que está em Cristo? Você crê que a sua vida agora está em Cristo? Então Romanos capítulo 8, versículo 1, tem que acontecer na minha vida, tem que acontecer na tua vida. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas agora sim segundo o Espírito. Há uma via de escape, sim, Deus tem provido uma via de escape. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Oh, meu irmão, minha irmã, essas são as boas novas de salvação. É isto que Cristo tem para mim nesta hora. É isto que Cristo tem para ti nesta hora. Uma vida pautada com a palavra. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Todos nós que amamos a vinda do Senhor, sabemos que ela está muito próxima, não sabemos exatamente a hora que Ele chegará, mas algo grande está a caminho. Ele prometeu que virá buscar um povo zeloso e de boas obras. Aleluia! Então nós sabemos que quando aquela última alma for trazida para dentro do corpo de Cristo, então tudo estará completo, e quando isso estiver completo, o arrebatamento acontecerá. Eu sei que você ama isso, que você almeja isso, e é com esse propósito que nós estamos entrando ao seu lar para te dizer: haverá um arrebatamento. Nós queremos confirmar isso, haverá um arrebatamento. Estamos na fileira, estamos aguardando o momento. Por isso, meu irmão, minha irmã, que cada dia que passa esteja familiarizado com as profecias, esteja familiarizado com as promessas. Viva a vida de cristão, viva a vida de cristã, instrua a tua família, tome, esconda você no esconderijo do Altíssimo, porque é a única via de escape que nós temos. Então naquele dia o Cordeiro sairá do trono, amém, o livro da destra daquele que se assenta no trono, e então ele virá à terra, porque neste exato momento ele está assentado como Filho de Deus no trono. Ele é o sumo sacerdote que intercede
intercede por nossas fraquezas, mas Ele já está vindo como filho de Davi, e é melhor que eu e você esteja pronto, porque, ó, Deus seja louvado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele cumpre as suas promessas. Amém? A própria vida que estava em Cristo, ela tem que estar em você. A própria vida que estava em Cristo precisa estar em mim, precisa estar em nós. O que nos mostra que Ele então é o nosso Redentor. Se Ele não estiver na sua vida, então você ainda não será redimido, ainda não foi redimida e não será redimida, porque essa é a maior certeza da redenção, é Cristo em nosso coração. Aleluia! Deus seja louvado. Amém. Deus está em sua palavra. Ele nos adotou perante Deus e agora temos a oportunidade de sermos filhos e filhas de Deus. Amém. Romanos 8:15, Paulo disse isso no versículo 16: porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Amém. Pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhas de Deus. Eu creio que eu estou falando nesta oportunidade com filhos de Deus, com filhas de Deus, resgatados pelo sangue na cruz do Calvário. Amém, aleluia. Deus está em sua palavra. Você crê? Tudo é possível àquele que crê. Amém. Glória a Deus, amém. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aleluia. Deus está em sua palavra, amém. Onde está o profeta que semeará aquela semente para a igreja do tempo do fim? Onde está? Onde está o cumprimento de Amós capítulo 3:7? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos servos dos profetas. Onde está Malaquias 4:5 e 6? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Onde está? Nós podemos lhe apresentar, porque nós temos visto o cumprimento de suas promessas. Onde está aquela semente amadurecida para crer neste Elias prometido? Mateus 17:11. Aleluia! Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Apocalipse 10:1-7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos, como seus servos os profetas. Assim, Deus tem um povo zeloso de boas obras, que acredita nessas profecias, que está vivendo esta mensagem. Nós podemos lhe enviar na sua casa, caso você queira. Lhe enviaremos literaturas gratuitamente para você conhecer o mensageiro de Apocalipse 10:7, para tu conhecer a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10. Aleluia! E imediatamente após seus dias virá grande tribulação e queimará a terra. Mas antes que a tribulação venha sobre a terra, haverá um arrebatamento. A segunda parte das 70 semanas de Daniel estará em pleno cumprimento. A primeira parte foram 3 anos e meio. Veja bem, ele veio, uma virgem concebeu, deu à luz um filho. O ministério de Jesus começou com 30 anos, e aos 33 anos e meio ele partiu, cumprindo a primeira parte das 70 semanas de Daniel. Mas haverá a segunda metade desta semana. Mas antes que isto inicia, há um arrebatamento, bodas do Cordeiro, grande tribulação aqui na terra, e o Messias então virá a dar-se a conhecer aos judeus.
Meu irmão, minha irmã, a hora é esta, o momento é esse. Faça a sua decisão, arrependa-te de teus pecados, sejas batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Amém. A noiva e Cristo andarão sobre as cinzas no grande milênio, quando a terra for purificada pelo fogo, melhor dizendo, porque no final dos 3 anos e meio, Cristo e a igreja descem para o milênio. Ei, glória a Deus! As promessas de Deus são firmes. Veja o que está em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não os deixará nem raiz e nem ramas. Mas olha aqui, mas para vós, amém, os que temeis o meu nome, aleluia, nascerá o sol da justiça e trará nas suas asas, e saireis como bezerro, saireis e saltareis como bezerro na estribaria, amém, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Mas antes que isso acontece, há um arrebatamento, e você está nesta hora ouvindo esta mensagem que te prepara para o arrebatamento, amém, e ali eles reinarão, ele e ela, e os pagãos que nunca ouviram o Evangelho vão ressuscitar naquele tempo, e os filhos de Deus se manifestarão. Oh, meu ouvinte, meu irmão, o momento de fazer a sua decisão é agora. Caso você ainda não tenha feito, neste momento Ele está te chamando. Amém. Deus está em sua palavra. Amém. Palavra fiel é esta, que se morremos, viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2, verso 11 ao versículo 13. Meu irmão, minha irmã, são palavras como essa que faz com que os nossos corações saltem de alegria, porque se Ele vai reinar, Ele tem que ter algo para reinar, Ele tem um domínio, e eles o governarão e reinarão com Cristo para todo sempre. Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as rangerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia! Então os filhos de Deus manifestados com a mesma autoridade que Ele tinha quando esteve aqui na terra. Ei, estamos vivendo para ver isto, e estou certo de que isto acontecerá, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servição da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Romanos 8, verso 19 ao 23. Então, meu irmão, minha irmã, haverá um milênio, e naquele reino, meu irmão, naquele reino, minha irmã, está em Isaías capítulo 65, leia a sua Bíblia. Está em Romanos 8, versículo 18 ao 21. Apocalipse 20, a partir do versículo 4. Examinai as Escrituras e procure ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E aí então vem
a promessa para mim, a promessa vem para você, a promessa vem para os vencedores aqui desta era. Apocalipse 3, versículo 21, diz assim: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai no seu tempo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você possa ouvir o que o Espírito está expressando através deste tabernáculo humano, Antônio Gomes, e que possa te levar a um encontro com Cristo Jesus, porque isto é a vontade de Deus, que nós expressemos as palavras dele, porque só nela é que nós vamos ter a vida eterna. Pai querido, maravilhoso Senhor, mais uma vez, Senhor, tivemos a oportunidade de chegar diante de teus filhos, diante de suas filhas, e trazer esta mensagem profética, esta mensagem de preparação de arrebatamento. Eu oro agora, Pai, que possam ter um encontro contigo, confessarem seus pecados, colocarem suas vidas no altar, para encontrar com o Senhor naquela reunião que haverá no ar. Haverá uma reunião no ar, e eu quero te ver ali, naquela reunião no ar. Pai, abençoa esta família, e que a sua palavra seja acrescentada em vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.